Estamos de volta mais uma vez aí com as aulas sobre o ciclo do ouro, o ciclo da mineração. Eu havia comentado com vocês na aula anterior que a intenção era abranger todo o conteúdo em três partes, né? Não será possível, razão pela qual nós também faremos uma quarta parte aí. Tudo bem? Nessa teleaula, nessa videoaula, nós vamos tratar da sociedade que se formou nas cidades de mineração. Veja, uma das coisas que chama muito a nossa atenção quando a gente estuda o ciclo da mineração é que nestas cidades do interior de Minas Gerais formou-se ali uma sociedade muito diferente daquela que a gente observa nas cidades que surgiram com o ciclo da cana-de-açúcar. Salvador, Olinda, Rio de Janeiro. Porque estas cidades do interior de Minas são diferentes do ponto de vista urbanístico, né, destas cidades surgidas no ciclo do açúcar, da cana-de-açúcar. É que, diferentemente destas cidades que eu acabei de mencionar, Ouro Preto, Diamantinas, né, principalmente essas duas cidades, são cidades onde surgiu uma vida urbanística que era inexistente em outros lugares. As cidades mineiras, pela primeira vez, elas assistiram ao surgimento de uma diversidade de profissões liberais. Jornalistas, advogados, médicos, pessoas de diversos ofícios, artesãos, ferreiros, prestadores de serviços. Então, a sociedade que se forma nestas cidades, ela é muito diferente daquela sociedade que se formou em cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Recife. Por quê? Em sociedades açucareiras havia um abismo social entre os mais pobres e os mais ricos. Nas sociedades açucareiras havia os grandes fazendeiros, os senhores de engenho, né, donos de fazendas e engenhos que reuniam por vezes centenas de escravos. As cidades, muitas vezes, elas serviam apenas como entrepostos comerciais. A vida se desenvolvia era no espaço rural, nas fazendas do interior. As cidades reuniam, quando muito, órgãos do governo português, funcionários que ali residiam porque trabalhavam, e, claro, comerciantes. Mas nem de longe estas cidades, surgidas aí no ciclo do açúcar, se comparam em riqueza, em diversidade, com as sociedades surgidas no ciclo da mineração, no interior de Minas Gerais, principalmente. Além disso, eu vou mostrar para vocês, acompanhem comigo aqui as imagens. Né? Aqui são imagens que eu reuni para vocês de Ouro Preto. Pergunto a vocês, que outras cidades, não só na América Portuguesa, mas no mundo, apresentam esse tipo de riqueza que vocês estão vendo aqui? Esse casario extraordinário. Aqui nós temos a imagem e falamos assim, mas, ô Luiz, que casinha é essa, né? Pois é, já já eu volto a essas imagens aqui, mas aquela casinha que aparece aqui, no interior dela, é esse teatro de ópera maravilhoso que vocês estão vendo. Um teatro que foi fundado na década de 1760, se não me engano, 1764. Aliás, é o mais antigo teatro de ópera em funcionamento no Brasil. Pergunto a vocês que outras cidades na América tinham esse tipo de estrutura que vocês estão vendo aqui. Sem contar esse casario, essas ruas pavimentadas, uma vida noturna que era agitada, diferentemente das cidades em geral, em que ao anoitecer tudo acabava. Ouro Preto não. Então percebam, quando nós dizemos que as sociedades mineradoras elas deram origem a uma vida urbana até então inexistente em outras cidades da América Portuguesa, é porque ali realmente iniciou-se algo novo, algo que não existia. E juntamente com essa diversidade, coexistiam nesse mesmo espaço urbano diversos grupos sociais. Nós vamos comentar alguns deles, que é o principal motivo dessa aula.
É claro que estas cidades elas reuniam uma elite endinheirada, seja porque era uma elite que explorava as lavras de ouro, que eram as áreas onde mais se produzia ouro, seja porque era uma elite formada por funcionários públicos reais, na verdade, muito bem pagos, que vinham direto de Portugal para cá, para servirem ao governo português. Então, de início, a gente tem ali convivendo no mesmo espaço essa elite endinheirada, formada por grandes comerciantes, proprietários de lavras, funcionários do governo real muito bem pagos. Mas, além desses grupos, nós temos ali também convivendo no mesmo espaço uma população pobre, formada por trabalhadores artesãos, ferreiros, marceneiros, carpinteiros, pedreiros, gente que prestava serviço, por exemplo, no comércio, no pequeno comércio, venda de frutas, verduras, bolos, cachaça. Então, são esses os grupos sociais que estão convivendo ali. Uma elite, como eu disse para vocês, formada por gente endinheirada, e também uma parcela, que é a maior parcela da população, formada por gente humilde, quando muito gente remediada. E algo mais que vale muito a pena comentar é que estas cidades mineradoras tinham um percentual de pessoas escravizadas que muitas vezes chegava à metade, a quase metade do total da população. E isso deu origem a um tipo de escravização, inclusive a certas modalidades de escravização que não existiam em outras cidades. Ou quando existiam, não existiam como existiam ali. Por exemplo, e apenas para ficar em um exemplo, os chamados escravos de ganho. Vila Rica era frequente que pessoas escravizadas trabalhassem ao ar livre, circulando, entre aspas, livremente pela cidade. Muito embora fossem pessoas escravizadas e tivessem um proprietário, em regra branco, em regra rico ou remediado. Ora, em que consistia essa modalidade de escravização que era o chamado escravo de ganho? O proprietário dessa pessoa impunha a ela uma meta que ela tinha que atingir, e toda semana ela tinha que entregar certo valor previamente estabelecido. Toda semana o escravo tinha que entregar ao seu proprietário um certo valor. E cabia também a essa pessoa escravizada virar-se por conta própria, garantir a sua própria alimentação, a sua roupa, a sua moradia. Nada disso era incumbência do seu proprietário. Ao seu proprietário cabia tão somente recolher o valor ao final de certo período. Essa modalidade de exploração do trabalho escravo não era muito comum. Aliás, não era nada comum nas regiões açucareiras, quando muito existiu nas cidades, em cidades como Salvador, Rio de Janeiro. Sim, existiram. Mas ali, em Vila Rica, em Diamantina, a gente nota uma presença muito forte dessa modalidade. É nessas cidades, por exemplo, que a gente observa a exploração que se fazia das chamadas negras de tabuleiro, mulheres escravizadas cujos proprietários as exploravam de todas as formas possíveis, inclusive mediante a prostituição, que é algo que não se comenta. Quando estudamos história e comentamos as sociedades mineradoras, pouco se fala a respeito dessas mulheres escravizadas, né, que foram, portanto, vítimas de violência desde o momento em que foram capturadas e vendidas como coisas, né, no continente africano, e quando aqui no Brasil, né, na América Portuguesa, essas mulheres escravizadas de diversas maneiras, parte delas inclusive obrigadas a se prostituírem para que pudessem cumprir as metas, entregar o valor estabelecido ao seu proprietário. E essas relações de exploração do trabalho escravo também gerou resistência. É nessa região da mineração que a gente nota o surgimento de dezenas de comunidades quilombolas, algumas das quais têm remanescentes até hoje. Na região próxima ali a Ouro Preto, já se mapeou diversas comunidades quilombolas remanescentes de antigos quilombos, surgidos ainda no século XVIII e também, claro, no século XIX. A escravização existiu e a resistência à escravização também existiu, né? Nós não podemos nos esquecer que a fuga dessas pessoas
para áreas onde ninguém pudesse recapturá-las, onde fosse difícil encontrá-las, áreas onde elas passavam a viver e a tocar suas vidas, os chamados quilombos, era uma forma de resistência. Então, é sobre isso que eu queria terminar o estudo do ciclo da mineração. Nós não podemos nos esquecer que toda esta riqueza, toda esta maravilha que nós vimos do ponto de vista urbanístico, da produção de riqueza, da interiorização da colônia, desse deslocamento populacional extraordinário, tudo isso foi construído em boa medida, na maior medida, na verdade, da exploração do trabalho de pessoas escravizadas. Pessoas que participaram, ou melhor, protagonizaram a produção dessa riqueza, mas às quais foi negada a participação nessa riqueza, a elas e aos descendentes dessas pessoas. Então, sempre que nós pensarmos em sociedade mineradora, assim como em sociedade açucareira, devemos pensar que nestas sociedades desenvolveram-se formas de riqueza que foram apropriadas por uma elite, formada por poucas pessoas, uma elite branca, mas uma riqueza que não foi produzida pelo trabalho dessa elite, mas sobretudo pelo trabalho de pessoas escravizadas. E claro, de pessoas livres, pobres, humildes, que também contribuíram com a formação desse tipo de riqueza. Mas aqui cabe destacar as pessoas escravizadas que contribuíram para a formação da riqueza da América Portuguesa, mas que jamais puderam usufruir dela. Pessoal, agora sim nós terminamos, o nosso estudo do ciclo da mineração. Eu pretendo fazer uma próxima videoaula em que eu vou discutir com vocês exercícios sobre esse assunto. Vou propor exercícios, nós vamos fazê-los, depois nós vamos discuti-los. Tudo bem? Então eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço a todos e a todas e até. Tchau, tchau.